Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Está começando mais um vídeo aqui nesse canal. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Espero que vocês estejam todos bem. E no vídeo de hoje eu vim falar uma verdade aqui, né? Raciocínio lógico para vocês raciocinarem, né? Enfim, nada contra, né? É que eu não vivo de trabalho de YouTube, tá bom? Mas dá muito trabalho para gravar esses vídeos, mas eu não é o meu trabalho, eu não vivo de YouTube, eu não vivo, né? Eu não vivo, nem ganhei nem pagamento nenhum, nada dessas coisas. Eu faço porque eu amo, eu gosto muito eu gosto do conteúdo porque eu vivi, né? E gosto dessas experiências aqui pra vocês. E não é nada de querer passar as informações pra vocês, né? Se vocês quiserem me ajudar, vocês vão me ajudar. Mas se vocês também não quiserem também, eu não vou também me ajudar. Não vou obrigar vocês a me ajudarem. Eu faço isso aqui porque eu vivi tudo isso aqui e teve um valor muito grande na minha vida, né? Em questão da minha vida, da minha experiência de vida. E eu sei que muitas pessoas passaram também por essa experiência, né? Então, no vídeo de hoje, eu vou falar aqui, né, sobre o ateofobia, né? E que a gente não temos o país laico, né? Não temos. Eu só tenho carinha de boba, né? Mas eu não sou boba em nada. E outra coisa, muitas pessoas acham que por eu ser nordestina, né? Eu tô desesperada, querendo engajamento e tudo mais. Eu faço isso porque eu gosto, né? Eu gosto, sempre gostei. Enfim, mas como todo esforço de trabalho, né? A gente também, uma mão ajuda a outra. Nós vivemos no Brasil, né? Que um Brasil, né? Um país totalmente cristão, né? Que como dizem o Bolsonaro falando que o Brasil é totalmente cristão, né? Só que não, né? Ele quis transformar, né, o país como cristão. E um filósofo, Federico, né, ele fala que eu gostei muito dessa frase, né, de Federico, falando que Deus está morto e quem matamos fomos nós que matamos ele. Quer dizer, ele nunca existiu, né? Mas o que mata esse Deus é o quê? É a ciência, o conhecimento, a tecnologia, enfim. É uma história fictícia, né? Esse Deus de divindade ali, né? Criado no meio do deserto ali pelos hebreus, né? Ali no meio do deserto, os hebreus ali com inveja de outros deuses, de outras divindades, de outros povos, criavam suas próprias divindades, falando que é o Deus único e verdadeiro. E para ganhar poder, né, e ganhar respeito, enfim, autoridade na época. E foi criado no meio do deserto, né, aquele povo não tinha nenhum teto direito para morar, né, não tinha um teto certo, né, e a Bíblia é cheia de alegorias, né, cheia de contradição, erros, absurdos científicos, né, burro que fala, cobra que fala, morto que ressuscita, e todas essas mentiras, alegorias mentirosas, né, que você vai ver no livro Bíblia. Um livro cheio de contradição, erros científicos, né, cheio de mentiras, contradições, e você vê na Bíblia, né. Os ateus, eles são chamados de herege, de blasfemadores, enfim, anticristo, e demais outras coisas, né. Se vocês saberem, gente, o quanto que os ateus estão sendo massacrados na boca desses religiosos, crentes, que vêm aqui para a internet, ou nas igrejas, enfim, nada contra. Eles falam que os ateus já estão condenados. Que eles dizem que o ateu, ele é um anticristo, ele é um endemoniado. E que entre um ateu e um cristão, eles preferem um cristão. E na prisão tá cheio de crente, não é verdade? Com a Bíblia na mão e crente. Se você perguntar, todos acreditam em Deus. Então,
Eles dizem que é os ateus lá, que tá na cadeia. Me prove. Se tiver uns 5 ateus na cadeia, é muito. Porque a maioria ali é crente, cristão, né? E os demônios, para que eles dizem que os demônios estão com os ateus, os demônios só sabem usar os cristãos, né? Porque os ateus nunca se manifestam com o demônio na Igreja Universal. Nunca se manifestou, né? Você não vê nas notícias das notícias do mundo, ateu, vários trilhões de ateus que abusaram de criança. Pelo contrário, você vê lá na França milhares de padres, né, abusando de criança. E são os mesmos evangélicos que vivem fazendo atrocidade. Se você for ver vários números de abuso entre pastores, e se você for ver gente, essa notícia me chocou, viu? Mexeu comigo. Que um pastor da Bahia, ele pagava a mulher do Job e ele foi acusado de, né, tirar a vida da mulher do Job por não ter pagado, né? E você vê que os mesmos os corruptos são os que mais acreditam em Deus, né? Que vem fazendo atrocidade porque eles sabem que tem um papai céu que vai perdoar os pecados deles, né? E depois vai culpar o diabo, né? Porque o diabo só sabe usar pobre, né? Não sabe usar rico, não, né? O Edir Macedo nunca tá com Satanás, né? Pelo contrário, gosta de usar os pobres como endemoniados para dizer que os pobres são endemoniados, que eles precisam de uma solução. E eles vendem essa historinha fictícia aí, de historinha folclórica que é a Bíblia, mentirosa, né? E vendendo um Deus que é a marca, nada mais que a marca, né? Que eles vendem para poder vender, ele faz uma troca, né? Colocando é uma manipulação mentirosa, né? E eles dizem que os ateus é o anticristo, né? Não devem, que os ateus é perversos, mas eles que mesmo se o que eu mais vejo, né, é os cristãos sendo mais perversos, sabe? Porque eles vendem uma mentira mentirosa, contando que é verdade e enganando as pessoas enganando a psicológico, abusando ali da consciência das pessoas, abusando da consciência, da emoção das pessoas, do conforto, e eu, assim, sabe, eu acho muito incrível o número de ateus estão crescendo. Muito obrigada por todos os ateus aqui que me acompanham. Muito obrigada, meus amigos ateus, porque que me acompanham aqui, que gostam dos meus vídeos. Muito obrigada por estar assistindo meus vídeos. Então, o que mata esse Deus da Bíblia é a ciência e a tecnologia, né? E o conhecimento. E aí, para fazer as pessoas acreditarem, né? Eles não conseguem provar que esse Deus existe. Aí o que eles fazem? Até mesmo lá na Itália, onde ali, né, vários religiosos, né? Tem pessoas da Itália que nem acreditam nessas divindades, né? Sabe que é mentira. Não acredita por quê? Sabe que o que enche são... vocês sabem que não acredita porque não existe, né? E outra coisa que eu queria falar pra vocês. Os países que mais enchem ali nesses países, Itália, esses países assim mais religiosos, que enchem mais, são as pessoas mais religiosas, né? Porque as pessoas do próprio país, eles nem são realmente acreditam nisso. São pessoas mais turísticas que religiosas, né? Que vêm visitar. E muitos querem usar essa Bíblia como uma ferramenta ali de fundamentalismo, né? De fundamento, né? E trazendo uma Bíblia como regra de bons costumes na sociedade, né? E também o Brasil, eles pregam e está lá na lei, dizendo que o Brasil é laico. O Brasil é laico. E se ele é laico, e por que o preconceito e o racismo ali contra os ateus?
os ateus. Se o Brasil é cristão, como o próprio Bolsonaro falou, que o Brasil é cristão, então, por que lá no artigo, lá 5º, 6º, né, se eu não me engano, eles provam que o Brasil é laico? O cristianismo, não é cristão, o país do Brasil não é cristão, mas está lá no artigo lá, né, que o país é cristão. Só que não é. Então, eles dizem que os religiosos falam que o país é cristão. Só que é a mesma coisa, todas as religiões ali do cristianismo, de todas as religiões do budismo, tudo que tem o ismo no final, falam que os ateus, eles é a figura do anticristo, e diz que é usado pelo Satanás e pelo diabo. E até mesmo o presidente, né, ele fala que ele fica incentivando, o presidente incentivando ali, se o país totalmente é laico, porque o Estado não pode, o presidente não pode estar incentivando o Estado, não pode estar influenciando milhares de pessoas ali a tributa ali das igrejas, né? E eles poderiam, se o país é laico, né? Eles deveriam, né? O certo era para eles pegar toda essa riqueza que eles usam, né? Essa riqueza que a igreja tem, bilionária, e fazer tributo, né? Tributar as igrejas, que está bilionada, e eu tenho certeza que ia excluir com a miséria do mundo todo. E aí, vocês perceberem, os países mais de potência alta, de exemplo, um país mais de primeiro mundo, são os países que excluíram a religião e o fanatismo. Então, eles dizem que tem a religião, tem a liberdade religiosa, só que no Acre, se você não crê, você já está condenado. E a liberdade de expressão, que eles também proíbem, né? Também, e eles têm a bancada evangélica na política, não é para defender todos por igual, mas só apenas para defender cristão da mesma linhagem que eles. Mas a lei e a justiça é para ser igual para todos cidadãos. Mas eles têm a bancada evangélica que defende tudo deles, os interesses deles. Agora, os religiosos ali, eles dizem que o Estado é laico e não, o Estado não pode interferir nem mesmo no tempo, né? Interferir, dizendo Deus acima de tudo e tudo mais. Agora, Deus pode... muito absurdo, gente. Muito absurdo, vocês vão saber no vídeo de hoje. Deus, ele pode perdoar, mas eles dizem que Deus, ele não tá, o tempo de Deus não é o tempo da gente, né? Mas Deus, ele disse que perdoou o pastor. Perdoou o pastor do adultério, perdoou, né? Perdoou do assassino, do abuso que o pastor fez, né? Mas aí, quando é para você dizer, então, localiza para mim onde a criança está desaparecida, ou cura uma criança com câncer. Não, Deus não pode. Deus é no tempo dele, Deus não pode, Deus não quer. Mas quando é para curar o pecadozinho sujo, podre dele, fedorento, aí eles dizem que pode, que Deus já aceitou, 70 vezes 7. Aí umas coisas específicas ali da Bíblia que funcionam para ele, o que ele quer que o crente
as coisas mais interessantes ali na Bíblia, que eles, do interesse deles, né? Como perdoar, né? Como mudar e tudo mais. Umas coisas que eles sabem, que eles mesmo não acreditando nesse livro, né? Eles são hipócritas, eles são mais ateus do que a gente. Eles pegam só as partes mais que funciona, que realmente que não tem como provar, mas quando chega para fazer milagre, ressuscitar morto, localizar a criança desaparecida, curar aleijado, curar a criança com doença, com câncer, aí ele diz que Deus não quer, é no tempo de Deus, é porque foi falta de fé, foi culpa sua que você estava com o pecado oculto, né? Porque você não orou mais, porque você não jejuou mais. E ele fica usando essas desculpas, né? E é só questão de raciocínio lógico, gente. Não tem nada assim, mais coisa tão diferente, tão difícil não de você raciocinar. É muito lógico isso, né? Agora, eles poderiam acabar com a fome, né? Com a tanta bilionária, tanto dinheiro que a igreja tem, né? Agora, se o Estado não pode interferir. Agora, se Deus ele pode perdoar, né? E não pode fazer curar a criança com câncer. Agora a Bíblia diz que não acredita. A Bíblia diz que quem não acredita nesse livro já está condenado. Lá tem um versículo dizendo: quem crê em mim está salvo, mas quem não crê em mim já está condenado. Então, eles usam isso, né, os evangelhos, dizendo que os ateus estão condenados, né, está condenado. E aí, Deus, ele faz o bem, né, e eles dizem que os ateus que fazem assassinato, mas, só que o cristianismo foi o que mais fizeram mais atrocidades e perversidades e assassinatos na terra, né. O cristianismo foi o que mais fez crueldades e maldades no mundo, né? As guerras santas, né? O Santa Inquisição. E hoje mais, e até hoje, né? Eles fazem as mesmas coisas. A igreja tá cheia, e também o presídio também, né? Então, muitas atrocidades eles fizeram. Não foi coisa boa não, viu? Agora eles dizem que não é confiável os ateus. Pelo contrário, meu amigo, eu que não confio mais em crente, eu que não confio mais em pessoas que acreditam em Bíblia, porque para você dizer que crê nesse livro e você não consegue seguir por completo, porque mesmo vocês confessam que vocês não conseguem praticar tudo, porque é difícil. Se você praticar tudo, você vai virar um psicopata, igual esse Deus. E outra, vai ficar feio para vocês, né? Vai ficar feio e vocês não conseguem praticar. Vocês escolhem o serve aqui, que vocês querem seguir e o que vocês não querem seguir, né? Então, não é à toa que vocês não aceitam mais o Velho Testamento, né? Então, o nome de Deus ali em Portugal fala que condenaram os ateus. E diz que quem não crê já está condenado. Então, em nome do povo, não é em nome do povo aqui do Brasil que o Bolsonaro diz que os brasileiros são todos cristãos e que essa lei é para todos. Mentira, gente. Porque não é em nome do povo brasileiro, é no povo dele, no povo cristão. Não é no povo brasileiro, né? Nem todo mundo aqui é cristão, não, né? Então, eles colocam a propaganda eleitoral nas igrejas, né? Eles colocam na nota de dinheiro, eles ameaçam ali os cristãos. Eles ameaçam muito, eles apedrejam muito, eles desejam a morte dos ateus, eles desejam a morte, eles esculhambam, eles não respeitam ninguém, né? Eles não respeitam ninguém, eles são muito preconceituosos, né? E quando você e eles mesmos que são os culpados, quando as crianças foram abusadas,
quando as crianças forem desaparecidas, quando acontecer várias injustiças que ainda vai acontecer no mundo, né? Que isso aí é certo, né? Vocês mesmos são os culpados. Porque vocês, lá na Bíblia está falando que toda autoridade é constituída por Deus. Entendeu? E vocês têm que aceitar. Toda autoridade é constituída por Deus. Então, se não teve autoridade, não teve justiça para seu filho, para sua filha, nem no país, e o país está sempre injustiça, sempre coisa ruim, injustiça, pedófilo, criança com câncer, doente, morrendo, porque nenhuma oração funciona, né? E vocês aí, e a religião não faz nada, né? A religião, ela só discrimina as pessoas, né? Enfim, discrimina as pessoas, traz preconceito, né? E ao invés de a religião, o país melhorar na tecnologia, na ciência, né? A religião só quer o quê? Religião só quer apenas ter dinheiro, né? Controle, né? Agora, vocês mesmos são culpados. Realmente são os que mais reclamam, né? Do país, do mundo que vocês vivem, das pessoas. Mas o mundo só tá assim por causa de vocês. Por causa de vocês, né? Você culpa as pessoas, vocês que colocam ali os candidatos, os prefeitos, onde tá. Vocês que colocam, né? E vocês colocam Deus acima de tudo, né? E a justiça é só a de Deus invisível, porque a dos homens não funciona, né? Pra vocês, né? Não funciona. Mas aí vocês reclamam depois, né? Só que eles trazem propaganda eleitoral, eles invadem as TV de televisão, né? As edições, né? A TV aberta, eles invadem, né? E fora os crucifixos, né? Onde fica todo lugar, né? É a mesma coisa de você colocar várias placas em todo lugar do mundo todo e dizer: você é gay. Você vai fazer o quê? Você vai ser gay só porque a placa tá todo mundo, é pra todo mundo? Então eles espalham as coisas né? E depois eles não querem, eles reclamam, só que a culpa é deles, né? E vocês não liberam a crença privada. E os evangélicos são os que mais reclamam, né? Das injustiças, da fome, da pedofilia e dos abusos, né? Só que a religião, na religião, né? Nas prisões é o que tem mais cheios lá, não são ateus, são cristãos e demoniados, né? Na verdade, para eles, né? Agora, continuando aqui para encerrar. Então, o culpado são vocês, porque vocês que aceitam, né? E vocês esperam a divindade, né? Invisível fazer justiça por vocês. Só que, na verdade, não vai ter justiça nenhuma divina. Vai ser só apenas justiça humana. A que vocês não acreditam, né? E coloca qualquer pessoa lá na política. Mas o vídeo é esse, gente. Eu espero de verdade que tenham gostado do vídeo. Deixa a opinião de vocês nos comentários aqui. O que é que vocês acham? Se você realmente fosse um crente, você comportaria desse jeito? Me conta aí a opinião de vocês nos comentários. Se vocês estão abrindo o raciocínio de vocês. Se vocês estão entendendo o que eu tô dizendo. E se faz sentido pra vocês. Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.